Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo de matemática básica do nosso PET Facilita 2021.1. Eu espero que gostem. A gente vai falar um pouco sobre logaritmo, sistemas e matrizes. Logaritmos, eu sei que é o terror da maioria das pessoas, até mesmo quem é de exatos não gosta de logaritmo, por exemplo eu, mas vocês vão ter que aprender pelo menos o básico de logaritmo para poder sobreviver a algumas matérias e tal. A parte de sistema, vocês vão utilizar muito, principalmente o pessoal do segundo semestre, vocês vão ver sistema até enjoar, guarde minhas palavras, e matriz do mesmo jeito o pessoal do segundo semestre, vocês vão ver muito matrizes. Então prestem atenção, porque é um longo caminho para frente. Iniciando com o conteúdo de logaritmo, que é o logaritmo. O logaritmo ele é uma operação na qual a gente quer descobrir o expoente que uma dada base deve ter para resultar em uma certa potência. O logaritmo basicamente é uma forma que a gente usa para poder representar uma potência. Literalmente o logaritmo é uma potência. Só que a diferença é que o termo que a gente quer descobrir seria o nosso expoente. A gente tem, se vocês se lembram da nossa potência, a gente tem a nossa base, a gente tem o expoente, a gente tem o resultado. Por exemplo, 2 ao quadrado é igual a 4. Eu tenho o 2, que é a base, o ao quadrado, que é o 2, o expoente, e o 4, que é o resultado. 2 ao cubo, o 2 é a minha base, o 3 é o meu expoente, e no caso o resultado, que seria 16, seria o meu resultado. O logaritmo segue esse mesmo raciocínio. A única diferença é que a gente vai reestruturar ele, e o que acaba complicando o nosso entendimento, transformar tipo de potência para logaritmo, de logaritmo para potência. Bem, o logaritmo ele é estruturado com alguns nomezinhos, né? A gente tem a nossa base, que é o x, a gente tem o nosso logaritmando, que é o y, e nós temos o nosso logaritmo, que é o z. E aí, tipo, se a gente tivesse que ler isso daqui, a gente leria como log de y na base x é igual a z. E aí, existem algumas propriedades dos logaritmos onde nunca o x e o y, quer dizer, sempre o x e o y eles devem ser números reais positivos, eles nunca podem ser negativos, e o x também, ele nunca poderá ser 1. Nunca o x poderá ser 1. Ele pode ser qualquer número positivo menos 1. Já o y ele pode ser qualquer número positivo, não importa qual seja. E aí também o expoente ele deve ser levado de modo que a potência obtida de base x seja igual a y. Ou seja, o logaritmo basicamente o que a gente faria? A gente pegaria esse x, colocaria elevado a esse z para poder dar igual a esse y. Então basicamente a gente tem que pensar no quê? Que número eu elevando o meu x, eu vou obter o meu y. Esse número, no caso que eu estaria elevando o x, seria o z. E aqui a gente tem uma representação melhor do que seria isso. Log de y na base x igual a z seria x elevado a z igual a y. Como vocês estão vendo. Então, vocês têm que decorar essa formulazinha, basicamente, para poder conseguir sobreviver aos logaritmos. Sempre vocês usam x elevado a z é igual a y. Você sempre pensa nisso. E para você resolver, quando você cria o costume de resolver o logaritmo, você acaba que fazendo sem precisar fazer essa transformação. Mas se você tem dificuldade, transforme. Pega o logaritmo, transforma numa potência que pode se tornar mais fácil para você. E aí a gente tem algumas propriedades dos logaritmos. No caso, por exemplo, quando o meu logaritmo ele não aparece nenhum número aqui, como vocês estão vendo, isso quer dizer que eu tenho um 10 aqui, número 10. E aí, quando eu vou transformar ele numa potência, ele fica como? Eu pego o meu 10, que é a minha base, elevo ao meu 2, que é o meu z, né? E depois eu igualo ao meu y, que seria o 100. É basicamente isso. Outra regrinha é quando o meu logaritmo ele for igual a x, por exemplo. Se eu quiser descobrir a minha base, eu posso simplesmente pegar o meu x, elevar ao cubo e depois igualar ao 27. Aí no caso eu tenho x ao cubo igual a 27.
E aí você vai pensar aqui, vamos lá, vamos pensar com os nossos botões. Que número ao cubo dá igual a 27? O 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá igual a 27. Agora, se eu já tivesse a minha base, tivesse meu logaritmo, mas ele recebe meu logaritmando, o nosso x. Para a gente fazer isso, a gente transforma. 3 elevado a x é igual a 81. E aí a gente pensa, que número elevado, que número eu preciso elevar o 3 para poder dar igual a 81? O 4. Porque 3 elevado a 4 vai dar igual a 81, porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. E aí a gente só faz isso. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Logo, x é igual a 4. Então, a maioria das vezes quando a gente vai responder questões de logaritmo, a gente resolve dessa maneira. A gente tem uma dessas nossas letras, a gente não sabe e a gente tem que descobrir. E aí a gente entra mais aprofundadamente nas nossas regras, que são os casos especiais de logaritmo. Por exemplo, quando o meu logaritmando ele for igual a 1, o que acontece? Sempre, não importa qual seja a base, o meu logaritmo ele vai ser igual a 0. Sempre. No caso eu tenho aqui log de 1 na base A igual a 0. Se eu fosse transformar isso na potência, eu teria A elevado a 0, que é igual a 1. Por que isso vai sempre acontecer? Porque sempre que eu tiver um 1 aqui, o meu valor vai dar igual a 0. Todo número, na verdade, que for elevado a 0 vai dar igual a 1. Essa é aquela nossa regrinha da potenciação. Então, no logaritmo, isso também se aplica. Aqui vai ser 1, porque quando eu for elevar aqui o meu A, ele vai ter que ser 0 para poder dar 1. Se eu tivesse aqui log de 1 na base 10, vai ser igual a 0. Se eu tivesse log de 1 na base 1000, vai ser igual a 0. Se eu tiver log de 1 na base de 1 milhão, vai ser igual a 0. Sempre, quando o meu logaritmo for igual a 1, o meu logaritmo vai ser igual a 0. Automaticamente. A segunda regrinha é quando o meu logaritmo, tanto a sua base como o nosso logaritmando, ele é igual. Por exemplo aqui, log de A na base A igual a 1. Quando isso acontecer, sempre o nosso logaritmo vai ser igual a 1. Por quê? Se eu transformar isso daqui numa potência, eu teria o quê? A elevado a algum número igual a A. Somente o 1 vai satisfazer essa opção, porque só se eu pegar o A e elevar a 1, vai dar igual a A. Do mesmo jeito que se eu pegar 10 e elevar a 1, vai dar igual a 10. Se eu pegar 100 e elevar a 1, vai dar igual a 100. Se eu pegar 1 bilhão e elevar a 1, vai dar igual a 1 bilhão. Sempre por causa disso. Então, toda vez que vocês verem tanto o número daqui e o daqui igual, vocês simplesmente colocam 1, que já é o resultado. E Jefferson, e se eu tiver um número onde a minha potência, o meu expoente é um logaritmo, como você pode ver aqui? E aí, existe uma peculiaridade. Se esse meu número daqui for igual à base do meu logaritmo, se vocês estão vendo, tem o A elevado a log de B na base A. Esses dois números são iguais. Você pode automaticamente colocar esse resultado aqui igual a B, que é o número daqui que você tem, o nosso logaritmando. Isso é uma das propriedades que a gente tem no logaritmo. Então, quando vocês perceberem isso, vocês já podem automaticamente colocar o nosso B aqui. Só cai o B. E aí, a gente tem também outra regrinha, que é o logaritmo do produto. Bem, o logaritmo do produto de dois fatores é igual à soma dos logaritmos desses fatores. Já, se você fala o grego para mim. Vamos aqui por partes, né? Igual de Jack-Stripador. Eu tenho aqui log de A vezes B na base C. Toda vez que vocês se depararem com um logaritmo dessa forma, você pode separar esse logaritmo. Você pode colocar o logaritmo em função de A e depois em função de B, como vocês estão vendo aqui, e depois só somar. Ou seja, log de A vezes B na base C é o mesmo que log de A na base C, mais log de B na base C. E aí isso pode facilitar os seus cálculos. Por exemplo, eu tenho aqui log de 9 vezes 27 na base 3. Aí eu tenho eu posso separar log de 9 na base 3 mais log de 27 na base 3. E aí vamos fazer a nossa regrinha. Que número eu preciso elevar o 3 para dar igual a 9? O 2. Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Ok. Que número eu preciso elevar o 3 para poder dar igual a 27?
3, porque 3 ao cubo é igual a 27. E aí a gente soma, 2 mais 3 dá igual a 5. É isso, não tem nenhum problema. E aí a gente tem só essas condições, onde o meu C ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. E o meu A e o meu B tem que ser todos positivos. E o logaritmo do quociente, ele vai ter o mesmo raciocínio do logaritmo do produto, só que a única diferença é o quê? É que no lugar de somar os meus logaritmos, eu vou subtrair. No caso aqui a gente tem uma divisão, né, aqui dentro, e você quando desfazer ele, separar, você vai colocar uma subtração. Por exemplo, log de 27 dividido por 2 na base 3. Eu tenho o quê? Eu posso separar log de 27 na base 3, menos, porque é uma divisão, log de 9 na base 3. E aí a gente faz de novo aquele nosso processo. Que número eu preciso levar o 3 para dar igual a 27? 3, porque 3 ao cubo é 27. E que número eu preciso levar o 3 para dar 9? 2, porque 3 ao quadrado dá igual a 9. E aí 3 menos 2 dá igual a 1. E o logaritmo da potência, Jefferson? Bem, o logaritmo de uma potência é igual ao produto entre o expoente da potência e o logaritmo. Vamos resumir isso daqui. Toda vez que você se depararem com um logaritmo dessa forma aqui, onde eu tenho o meu logaritmo normal e o meu P estiver sendo elevado a um número qualquer, você pode tirar esse expoente daqui para fora do logaritmo e colocar multiplicando aqui o resultado. Como vocês estão vendo aqui, eu tiro esse C e coloco aqui multiplicando. Jefferson, isso dá certo? Sim, dá certo? Sim. Olha aqui, se a gente pegar log de 9 elevado a 5 na base 3. Eu pego esse 5 e coloco aqui para fora. Vem aqui multiplicando. E aí a gente pensa, log de 9 na base 3. Que número precisa levar o 3 para dar igual a 9? O 2. Então, 3 ao quadrado dá igual a 9. E aí eu só multiplico. 5 vezes 2 dá igual a 10. E, por fim, nós temos o logaritmo de uma raiz. Bem, toda vez que vocês se depararem com uma raiz aqui dentro do seu logaritmando, você vai utilizar duas regrinhas. A primeira é a propriedade de quem está na sombra vai para o sol, que eu expliquei ontem para vocês, quando a gente estava falando sobre potenciação e radiciação. Que vocês se lembram, né? Aqui, quem tá no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. A gente transforma essa raiz em uma potência. E aí, com a regrinha que a gente pegou anterior, que é o logaritmo da potência, a gente coloca essa fração aqui para fora, multiplicando. Vamos com um exemplo, para poder ficar melhor. Eu tenho aqui logaritmo da raiz cúbica de 25 na base 5. Primeiro, eu vou transformar isso daqui em um expoente, uma potência. Quem tá no sol vai para a sombra, quem tá na sombra vai para o sol. Então, aqui ia ficar 25 elevado a 1 sobre 3. Lembrando que aqui a gente teria um 1. E aí eu pego esse 1 sobre 3 e coloco para fora do meu logaritmo, vindo multiplicando aqui. Aí eu tenho 1 sobre 3 vezes log de 25 na base 5. E aí eu pergunto a vocês, que número precisa levar ao 5? Eu preciso levar o 5 para poder dar 25. O 2. Por quê? Porque 5 ao quadrado dá igual a 25. E aí eu substituo aqui, e aí fica 1/3 vezes 2. Quem se lembra da propriedade da multiplicação de uma fração, multiplica direto. Então, 1 vezes 2, 2. Como aqui eu teria, no caso, embaixo do 2 o 1, eu faço 3 vezes 1, 3. O meu resultado é 2/3. E aí, a última regrinha, no caso, do logaritmo é quando eu quero mudar a base do meu logaritmo. Imaginamos que por algum motivo qualquer, não sei, você precisa mudar a base do seu logaritmo. Há necessidade de você fazer isso. Você pode estar utilizando essa regrinha para poder fazer isso. Imaginamos que eu tenho esse meu logaritmo aqui, log de b na base a. E eu quero passar esse meu logaritmo para a base c. Eu quero que esse a mude para c. Para você fazer isso, você vai fazer o quê? Você vai pegar log, vai colocar a base c, né? E vai colocar o nosso logaritmando normal b. Só que aí vem o pulo do gato. Você vai dividir pelo log e vai colocar o logaritmo da base c
Só que no lugar de você colocar o B novamente, você vai colocar o A, que era a sua base. Então, literalmente, você transforma esse logaritmo numa fração. E aí vem só as regrinhas, né? Que o A tem que ser maior que 0, diferente de 1. O B tem que ser maior que 0. O N tem que pertencer a números naturais. E o C tem que ser diferente de 1 também. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui log de 5 na base 3, eu quero transformar esse meu logaritmo para a base 2. Então, primeiro eu vou repetir o logaritmo, só que eu vou mudar para a base 2, né? O log de 5 na base 2. E vou dividir novamente por um logaritmo de base 2, só que no lugar de eu colocar o 5, eu vou colocar aqui o 3. E aí eu consigo fazer essa mudança de base. No caso daqui, se eu fosse fazer esse logaritmo, ia dar um número quebrado, porque eu não tenho um número inteiro, que se eu elevar ao 2 vai dar igual a 5, assim como não tem um número inteiro que se eu elevar ao 2 vai dar igual a 3. Então a gente deixa assim, a gente não tem como conseguir encontrar o valor. Pois show! Então, vamos para o nosso segundo conteúdo, que seria o conteúdo de sistemas. Bom, galera, dando continuidade aqui, né, aos nossos conteúdos, a gente vai ver agora um pouquinho dos sistemas. Mas o que são, né, esses sistemas? O sistema ele é um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. E para me resolver esse sistema, eu vou precisar encontrar valores para essas incógnitas que satisfaçam ao mesmo tempo as equações que eu tenho. Pode ser 2, pode ser 3, 4, enfim. Eu vou precisar encontrar os valores para essas incógnitas que satisfaçam ao mesmo tempo todas essas minhas equações. Todas essas equações que fazem parte do meu sistema, certo? Pode passar. Bom, para a gente descobrir essas incógnitas, a gente tem alguns métodos que a gente usa, né? Alguns métodos matemáticos. Primeiramente, é bom a gente sempre dizer assim, né? Não tem um método o melhor método ou o método mais correto. Não existe isso. Existe aquele que você vai se adaptar melhor, né? Que você vai ter mais afinidade, vai gostar mais de utilizar para resolver o seu sistema, mas não tem aquele que seja mais correto ou melhor que outro. Bom, a gente vai começar aqui pelo método da substituição, né? O que é que a gente faz aqui? Ele consiste em escolher uma das equações, isolar uma das incógnitas e substituir na outra equação. Mas, enfim, como é que isso vai funcionar na prática, né? Vamos ver aqui no nosso exemplo. Eu tenho aqui o sistema com as seguintes equações. X mais y igual a 200. 50x mais 100y igual a 17.500. Bom, o primeiro passo que eu vou fazer é escolher uma dessas equações. Vamos escolher ali a nossa primeira equação, né, que ela está mais simplificada. Escolhi essa equação, mas você pode fazer isso com a outra também, não tem problema. Escolhi essa primeira equação, agora eu vou isolar uma das minhas incógnitas. Pode ser o x ou pode ser o y também, não tem nenhum problema. Aqui no caso, a gente isolou o nosso y. Coloquei o meu y do lado, então vou passar o meu x para o outro. Então, vou transformar essa minha primeira equação. Agora, eu vou ter que o y é igual a 200 menos x. Pronto, isolei essa minha incógnita. Agora, eu vou voltar lá para aquela segunda equação, né, que eu tinha deixado ela lá quietinha. E onde eu tiver o y, agora eu vou colocar o 200 menos x, porque eu sei que eles são iguais, né? Então, agora a gente vai ter a seguinte equação. 50x mais 100 vezes, agora onde tinha um y, eu coloco aquela equaçãozinha que eu descobri. 200 menos x, igualo a 17.500. Eu faço a distributivazinha aqui, então eu vou ter 50x mais 100 vezes 200, 20.000, menos 100 vezes x, 100x, igual a 17.500. Para que eu tenha aqui na minha equação somente uma incógnita, né? Agora, eu vou resolver de um lado aquelas que tem x e passar para o outro aquelas que não tem x. De um lado eu vou ter 50x menos 100x e do outro eu vou ter 17.500 menos 20.000.
Então, eu vou ter menos 50x igual a menos 2.500. Só que para não trabalhar aqui com valores negativos e para não ficar ali menos x, que a gente sabe que não pode, eu vou multiplicar toda essa minha equação por menos 1, que vai fazer apenas trocar o sinal e não vai alterar em nada no meu resultado. Então, multiplicando, tudo que era positivo vai ficar agora negativo e o que era negativo vai ficar positivo. Então, eu vou ter 50x igual a 2.500. Passando 50 para o outro lado, eu vou ter que o meu x é igual a 2.500 dividido por 50, que vai ser igual a 50. Descobri o meu valor de x. Agora eu pego esse valor que eu descobri e substituo naquela equaçãozinha lá que eu tinha isolado a minha outra incógnita. Então, no caso, era 200 menos x, né? Eu vou lá e substituo. Agora eu vou ter que o meu y é igual a 200 menos 50, que é o valor de x que eu descobri. Então, isso vai dar que o meu x vai ser igual a 150. Pronto, descobri esses dois valores que vão satisfazer tanto a primeira quanto a segunda equação, certo? Agora a gente vai ver o método da adição, né? No método da adição, a gente vai juntar, buscar juntar as duas equações em uma só, eliminando uma das incógnitas. Mas para isso a gente tem que, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos. Isso é, devem ter o mesmo valor e sinais contrários. Ou seja, a gente vai transformar uma das nossas equações de forma que uma das nossas incógnitas sejam iguais nas duas equações, porém com sinais trocados. A gente tem aqui o mesmo exemplo, nosso mesmo sisteminha. Agora a gente vai escolher novamente aqui a primeira equação e vamos escolher aqui a nossa variável x. Eu vi que na minha segunda equação eu tenho um valor de 50x. Então eu preciso transformar esse x em 50x com valor trocado, ou seja, em menos 50x. Então, qual número eu posso multiplicar essa minha primeira equação de forma que eu vá ter ali menos 50x? Então, é só multiplicar por menos 150, né? Mas aí eu tenho que lembrar que eu vou multiplicar toda a minha equação. Então, agora eu vou ter aqui na primeira a seguinte equação. Eu vou transformar ela, né? 50 vezes menos 150 vezes x menos 150. Mais, abre o parênteses ali, né? 50 vezes menos 150 vezes y menos 150y igual 200 vezes menos 150, eu vou ter ali menos 10.000. Feito isso, né? Agora a gente repete a equaçãozinha de baixo, aquela minha segunda equação, repito ela toda igual. E agora eu vou somar os termos com x com x, quem tem y com y e os resultados também. Menos 50x mais 50x eu sei que vai dar zero, vou cancelar. Aqui eu vou ter mais com menos, então eu vou ter menos 150y igual a menos 10.000. Menos 50y mais 100y, eu vou ter 50y igual menos 10.000 mais menos 10.000 mais 17.500, 7.500. Então, eu tenho que 50y é igual a 7.500. Passo 50 para o outro lado dividindo, eu vou ter que o meu y é igual a 7.500 dividido por 50, y igual a 150. Descobri o meu y, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro método. Vou substituir lá em uma das minhas equações para descobrir o valor da outra incógnita. Então, eu tenho que x mais o valor de y que eu descobri, que é 150, é igual a 200. Passei o 150 para o outro lado. Vou ter que x é igual a 200 menos 150, o meu x vai ser 50. Vocês viram aí que deu o mesmo valor, né? Dependente do método, você vai sempre chegar no mesmo resultado. Agora o Jeff vai falar um pouquinho sobre esse outro método para a gente. Show, pessoal! Agora nós vamos falar sobre o método da comparação, que é o terceiro e último método para a gente resolver um sistema.
O método da comparação, ele consiste em você isolar todos os termos de uma mesma incógnita nas duas equações que a gente tiver no sistema, e aí a gente realiza uma comparação entre elas. Como assim? A gente pega, por exemplo, o exemplo que a gente estava usando, do x mais y igual a 200 e do 50x mais 100y igual a 17.500. A primeira coisa, a gente vai escolher uma das variáveis para poder a gente isolar. No caso, vamos escolher a variável y. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar o meu y aqui e vai passar tudo que não é y para o outro lado. Então a gente vai colocar aqui. Nessa primeira, eu pego o x, passo para o outro lado subtraindo. Fica y igual a 200 menos x. Aqui eu pego o meu 50x, passo para o outro lado, fica negativo. Fica 17.500 menos 50x. Só que eu tenho que deixar aqui somente o y. Eu tenho que ficar com que os dois fiquem iguais, somente a incógnita. Então eu pego esse 100 e passo para o outro lado dividindo. Aí vai ficar y igual a 17.500 menos 50x dividido por 100. E aí que entra a principal diferença desse método. A gente vai igualar esses dois resultados para poder descobrir o x. E aí depois a gente só vem aqui nessa equação e descobre qual é o y. Vamos aqui. Eu vou igualar, né? 200 menos x igual a 17.500 menos 50x dividido por 100. Primeiro eu tenho que acabar com essa fração aqui. O que é que eu faço? Se aqui está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. E aí eu vou fazer 100 vezes 200 vai dar 20.000. 100 vezes menos x vai dar menos 100x. Igual, e repete o segundo termo, né? 17.500 menos 50x. Vou isolar tudo que é x no primeiro membro e tudo que é y no segundo membro. E aí a gente tem 50x, a gente passa o menos 50x para o outro lado. A gente vai ter menos 50x e passando o 20.000 para o outro lado, 20.000 menos 20.000 mais 17.500, a gente tem 2.000 menos 2.500. Como tanto o meu x como o meu y vão ficar negativos, a gente pode multiplicar por menos 1 para poder ficar tudo positivo, como vocês estão vendo aqui. 50x é igual a 25.000. A gente passa 50 para o outro lado dividindo, 2.500 dividido por 50, x é igual a 50. E aí, para a gente encontrar o nosso y, a gente só vem aqui para a nossa equação, você pode escolher qualquer uma, substitui o x, que o x agora é 50, 200 menos 50, y é igual a 150x, o mesmo valor que nos outros dois métodos. Bom, gente, agora a gente vai entrar aqui, né, no nosso último conteúdo de matrizes, mas também muito importante, né, porque como o Jeff falou, a gente vai ver aí bastante nas cadeiras, principalmente a galera do segundo semestre que vai fazer cálculo 2 e vocês também, né, que consequentemente, futuramente vão passar por cálculo 2 e vão precisar desse conteúdo. Matriz. A matriz ela é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M e N, onde o M vai ser o meu número de linhas na horizontal e o N o meu número de colunas na vertical. A função, né, das matrizes, para que elas servem, é para relacionar os dados numéricos. Por isso, né, o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também nas outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações. A galera que conhece um pouco de, né, formatação, essa questão desses códigos, né, que luta aí com a galera da TI, também utiliza muito a questão de programação das matrizes. Pode passar. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma tabela a seguir, onde a gente vai registrar a quantidade de alunos e professores de duas salas de uma escola. Então, aqui na minha primeira linha, eu vou ter o número de alunos e na segunda linha eu vou ter o número de professores. Já na minha primeira coluna eu vou ter a sala A e na segunda coluna a sala B. A partir dessa tabela, né, a gente pode desenvolver uma matriz com base nisso. A gente tem aqui os mesmos valores, só que representados em forma de matriz. Pode passar. Bom, as matrizes elas organizam os elementos de maneira lógica para facilitar que a gente consulte essas informações, né? Para que eu já saiba onde eu vou ter a quantidade de alunos da sala tal, quantidade de alunos da sala tal. E
e de professores, como a gente viu aí no nosso exemplo, né? Uma matriz qualquer, representada por M vezes N, é composta por elementos A e J. Essa é a representação dos meus elementos, né? Em que o I ele vai ser o número de linhas, o número da linha que aquele elemento está, e o J o número de colunas que localizam esse valor, né? Aqui na matriz do nosso exemplo. Eu tenho aqui que o 20 ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, ele vai ser o elemento A, 1, 1. Já o 5, ele vai estar na segunda linha, na primeira coluna. Então, ele vai ser o elemento A, 2, 1. E sucessivamente, né? O 30, ele vai estar ali na primeira linha, na segunda coluna. Então, ele vai ser o elemento A, 1, 2. E o 6, que vai estar ali na segunda linha e segunda coluna, vai ser o elemento A, 2, 2. Então, é assim que a gente representa esses elementos dentro da matriz, né? Pode passar. Agora, a gente tem aqui alguns tipos de matrizes que o Jeff vai explicar um pouquinho. Show. Bem, pessoal, eu quero que vocês vocês vão ter que ficar com aquele raciocínio dos termos, tipo, o nome de cada termo, porque daqui a pouco vai complicar um pouquinho, vocês vão precisar. Mas antes disso, vamos aqui ver alguns tipos de matrizes. A primeira matriz que a gente vai ver é a matriz linha, que, como o próprio nome diz, é uma matriz que só tem uma linha. Não importa quantos termos tenha, mas que ela tem apenas uma linha, como tem aí a matriz A igual a 11 e 7. Já a matriz coluna seria o oposto, seria uma matriz que a gente só tem uma coluna, e será quantas linhas, né? Tem vários termos, com a matriz aí 25 e 5. Vamos ter a matriz nula, que é uma matriz onde todos os seus termos são iguais a zero, todos eles. Se pelo menos um termo for um número diferente de zero, for 1, já não é matriz nula. Para ela ser matriz nula, todos os termos têm que ser igual a zero. E nós temos a matriz quadrada, que o quadrado, né, como a gente sabe, o quadrado seria a forma que tem o mesmo, no caso, o mesmo tamanho todos os lados. A matriz vai ser do mesmo jeito, só que a única diferença é que são os termos. Ela vai ter o mesmo número de termos em cada coluna, ela vai ter nas suas linhas. Como você vê aqui, eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Eu poderia ter 3 linhas e 3 colunas, 4 linhas e 4 colunas, 5 linhas e 5 colunas, e assim vai. Agora, pelo menos para ela ser uma matriz quadrada. Mas existem outros tipos de matrizes, como tipo uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Ou uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Sim, enfim, e aí vai. Vamos ter também um outro tipo que é a matriz identidade, que é um tipo específico de matriz, onde a sua diagonal principal, todos os números são iguais a 1, e os demais números da matriz são iguais a 0. Jefferson, o que é a diagonal principal? A diagonal principal é justamente essa diagonal aqui que eu marquei com essa seta azul. No caso da matriz identidade, ela obrigatoriamente tem que ser uma matriz quadrada, não pode ser nenhum outro tipo de matriz, tem que ser quadrada, ou seja, mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. E aí, no caso, a minha diagonal principal, todos os termos têm que ser igual a 1 e os demais são iguais a 0. Vamos ter também a matriz transversa, que seria quando eu inverto o papel das minhas linhas com as minhas colunas. Eu pego a primeira linha da minha matriz e transformo em uma coluna, e pego a segunda linha da minha matriz e transformo na segunda coluna de outra. No caso aqui que a gente tem esse A e esse B. No caso, a matriz B é a matriz transversa de A. Por quê? Se você for ver aqui, ó, a minha primeira coluna, 1, 3 e 2, eu transformo numa linha, 1, 3 e 2. E a minha segunda coluna, 2, 3 e 1, eu transformo na segunda linha da minha B, 2, 3 e 1. A matriz transversa, a gente utiliza ela principalmente quando a gente faz alguns cálculos. Por fim, temos também a matriz oposta, que seria basicamente um espelho da matriz, só que com os sinais trocados. Como eu tenho essa matriz aqui, menos 1, 0, 2, 0, menos 3 e 1. A matriz transposta dela, que eu chamaria de menos A,
seria basicamente os mesmos elementos, só que com sinais opostos. O -1 se transforma em 1, o 0 continua 0, 0 não tem mais nem menos, o 2 se torna -2, o 0 continua 0, o -3 se transforma em 3 e o 1 se transforma em -1. E vamos ter as matrizes iguais. A matriz igual, ela não é necessariamente um tipo, mas ela vai servir principalmente para cálculos com matrizes, que provavelmente vocês vão utilizar muito, que é quando a gente quer descobrir um termo de uma matriz. Nesse caso aqui, a gente tem uma matriz B e C, e aí na nossa questão, por exemplo, diz que elas são iguais. E aí ela quer descobrir o termo D. Se elas são iguais, então obrigatoriamente todos os elementos de uma têm que ser iguais aos elementos da outra. Como vocês veem aqui, ó, -1, 2, 2, 0, 0, 1, 1 e o 0 aqui, 0 aqui. Então, para eu saber esse meu D, eu só comparo qual o número que ocupa essa mesma posição aqui na matriz B. O 4. Então, D vai ser igual a 4. Matrizes iguais é simplesmente isso. Essa é uma forma que a gente utiliza para fazer um cálculozinho diferente. Do mesmo jeito, por exemplo, se aqui fosse uma função, se fosse 2D, se no lugar de um D fosse 2D, eu poderia simplesmente igualar 2D igual a 4. Passo 2 para o outro lado, D é igual a 4 dividido por 2, D é igual a 2. Então, vocês vão encontrar muito isso acontecendo em alguns exemplos. Então, por isso que a gente acaba tendo que ensinar também essas matrizes iguais. E aí agora a gente passa por uma parte, a parte dos cálculos com matrizes, principalmente soma, subtração e a mais difícil, multiplicação. Não estranhem, quando vocês verem o esquema da multiplicação, não se assustem. Bem, como é que funciona a soma de matrizes? Uma matriz é obtida pela soma dos elementos de matrizes do mesmo tipo. Tentando resumir e descomplicar essa explicação, basicamente eu somo os elementos de uma mesma posição. É só somar os elementos. Por exemplo, o 2, eu tenho essa minha matriz A e B. Qual o outro elemento que está na mesma posição do 2? O 3. Eu somo 2 mais 3, 5. Qual o elemento que está na mesma posição do 3? O 0. 0 mais 3, 3. Qual o elemento que está na posição do 5? O 8. 5 mais 8, 13. Qual a posição que está no... Qual o outro número que está na posição do 0? O 0. 0 mais 0, 0. Então, basicamente, a soma é isso. A gente soma os termos de uma mesma posição e transforma em uma mesma matriz. E aí, existe um pré-requisito para você fazer isso. Obrigatoriamente, para você somar duas matrizes, elas têm que ter uma mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Elas têm que ser iguais. Pode ser, elas podem, não é obrigatório as linhas e as colunas serem iguais, mas as linhas têm que ser iguais às linhas da outra, a quantidade de linhas, e a quantidade de colunas de uma tem que ser igual à quantidade de colunas da outra. Do mesmo jeito, a gente tem na subtração. A gente vai subtrair os elementos, porém vai ter apenas uma única diferençazinha. Bem, como aqui diz, uma matriz é obtida pela subtração dos elementos de matrizes de mesmo tipo. Para a gente fazer a subtração, a gente precisa fazer a matriz oposta da minha segunda matriz. Dessa não entendi nada. Vamos por partes. Eu tenho aqui a minha matriz A e tenho aqui a minha matriz B, né? Se eu quiser fazer A menos B, eu vou ter que repetir o meu A e vou ter que fazer a matriz oposta de B. A matriz oposta de B seria mudando os sinais dos meus elementos de B. No caso, 3 vai virar -3, o 8 vai virar -8 e o 0 continua sendo 0 porque não tem sinal positivo ou negativo. E aí, agora sim, eu faço uma simples soma. Eu somo eles normalmente como se fosse uma soma de matrizes. E aí eu pego 2 mais -3, mais com menos dá menos, 2 menos 3, menos 1, 5 mais -8, mais com menos, menos, 5 menos 8, menos 3. 3 mais 0 dá 3 e 0 mais 0 dá 0. Aqui a gente chega no resultado da nossa matriz. Então, não confundam. Não é simplesmente você subtrair. Você tem que fazer a matriz oposta da sua segunda matriz. Aqui você vai estar subtraindo. E aí, por fim, a gente tem aqui
a parte de multiplicação de uma matriz por um número real. Essa multiplicação ela é bem simples. A multiplicação de uma matriz por um número real obtém-se uma matriz onde cada elemento da matriz conhecida foi multiplicado pelo número real. Descomplicando a explicação, você vai multiplicar cada elemento pelo número. Por exemplo, eu tenho aqui a matriz 2, 5, 3 e 0. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. 0 vezes 2, 0. Você multiplica direto sem nenhum problema. Essa é a parte mais fácil. E agora complica a nossa vida. Isso daqui surge para poder complicar a vida do estudante. Vamos lá. A multiplicação de duas matrizes, A e B, só é possível se o número de colunas de A for igual ao número de colunas de B. Ou seja, né? A minha matriz, ela vai ter que... Essa minha matriz A, ela tem que ter... O número de colunas delas tem que ser o mesmo número de linhas. Se eu tivesse 3 colunas aqui e aqui fosse 2 linhas, já não poderia. A gente tem que ter obrigatoriamente o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas. Como você vê aqui, ó, a primeira tem 2 linhas e 3 colunas e a segunda é o inverso, tem 3 colunas e 2 linhas. Então sempre tem que ter essa peculiaridade, ok? E aí, eu coloquei aqui os termos para poder a gente fazer um esquema geral. Como a gente faz a multiplicação, Jefferson? É só multiplicar o termo pelo mesmo da posição? Não. Não se assustem com esse monstro aqui, mas vocês vão ter que decorar isso daqui. Sim, vão ter que decorar. Isso daqui basicamente é a fórmula geral para você conseguir calcular a multiplicação de uma matriz. Então vamos descomplicar aqui esse monstro para poder vocês entenderem ele. Basicamente você vai primeiro, você vai pegar o primeiro termo, né? O primeiro termo da primeira coluna aqui de A e vai multiplicar pelo primeiro termo da primeira linha de B. Depois você vai somar, né? Com a multiplicação do segundo termo primeiro termo da segunda coluna de A vezes o segundo termo, quer dizer, o primeiro termo da segunda linha de B. É tipo assim, ó. Coluna, linha, linha. Você sempre vai inverter. Se eu tenho o primeiro número da primeira coluna, vai ser multiplicado com o primeiro número da primeira linha. O primeiro número da segunda coluna vai ser multiplicado com o primeiro número da segunda linha. Sempre desse jeito. E aí, para poder a gente fazer o segundo elemento daqui, a gente faz do mesmo jeito. Só que só tem uma peculiaridade. A gente primeiro, os primeiros termos daqui, dessa primeira coluna, você vai multiplicar pelas duas linhas daqui. Por esses dois termos aqui. Quando você chegar nessa outra coluna aqui de termos, você vai multiplicar por essas duas colunas aqui. E quando você chegar aqui, você vai multiplicar por essas duas colunas aqui. É tipo como se você estivesse realmente fazendo um esquema. Você pega, por exemplo, nesse primeira linha aqui, você vai sempre pegar esses dois aqui, ó. Sempre o A1, e o A12. A1, A1, A12, A1, A12. E aí você vai multiplicar por essas colunas aqui. E sempre vai ser, essa primeira coluna vai ser o A11 e depois o A21. Na segunda coluna sempre vai ser o B12 e o B22. E na terceira coluna sempre vai ser o B13 e o B23. Então, sempre vocês vão ter que seguir isso daqui. Eu sei que é difícil de decorar. Eu sei que muito provavelmente vocês não tenham pegado o esquema já de cabeça. Mas vamos tentar aqui fazer com um exemplo, porque talvez se torne mais fácil. Eu pego aqui, eu tenho essas minhas duas matrizes aqui, A e B, né? Vamos fazer a multiplicação delas duas. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Você pode fazer só o esquema. Você coloca tipo vezes, mais vezes, você escreve tudo isso daqui e aí você deixa para colocar os números só depois. E agora vamos lá. Primeiro, nesse primeiro termo aqui, você vai colocar na primeira linha somente esse termo aqui. Aí tá vendo aqui, 2, 2, 2. Aqui você vai colocar essa segunda coluna aqui, no caso 3, 3, 3. Beleza.
Do mesmo jeito você vai fazer nessas outras linhas. Você coloca esse primeiro aqui sempre logo de início, 5, 5, 5. Depois você coloca 0, 0 e 0. E aqui depois, na terceira linha, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Beleza, você preencheu com esses dados daqui. Agora você vai preencher com essa daqui. Você vai olhar diretamente para a coluna daqui, ó. Você vai primeiro pegar o 3 e vai colocar nesse primeiro. Repete o 3 várias vezes. 3, 3, 3. Depois você pega o 8 e coloca no outro lado. 8, 8, 8. Do mesmo jeito aqui, com essa coluna aqui. O primeiro termo, 0, 0, 0. Depois o outro, 0, 0, 0. E na terceira coluna você tem 2. Repete 2 aqui. 2, 2, 2. E depois você tem 1. Aí repete 1, 1, 1. Agora que você montou o esquema, você pode simplesmente fazer as operações. 2 vezes 3, 6. 3, aí mais 3 vezes 8, total 30. 5 vezes 3 vai dar igual a 15. Mais 0 vezes 8 vai dar igual a 0. 0 mais 15, 15. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 8, 8. 8 mais 0, 8. 2 vezes 0, 2, 0. Fácil, 0. Mais 3 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Acha 0. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 mais 4, opa, tem 7. Desculpa, pessoal. 5 vezes 2 vai dar igual a 10. 0 vezes 1 dá igual a 0. 10 mais 0, 10. 0 vezes 2 dá igual a 0. 1 vezes 1 dá igual a 1. 1 mais 0, 1. Isso é tudo, pessoal. Esse foi o nosso segundo vídeo de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações, porque vem aí ainda mais vídeos de todas as matérias que a gente ensinou no Facilita 2021.1 e você não pode ficar de fora. Até a próxima, pessoal!